notificada. Começou? Tá. 3, 2, 1, entrevista, Luana Ruiz. No estado de Mato Grosso do Sul, processo envolvendo a terra indígena reivindicada por povos indígenas Guarani Kaiowá ganhou novas repercussões. Proprietários de imóveis localizados na área de estudo foram notificados oficialmente. A medida publicada no Diário Oficial da União alerta que os imóveis identificados incidem sobre os limites preliminares da área em processo de demarcação. E para falar um pouco mais sobre o desdobramento jurídico e as consequências dessas notificações, conversamos hoje com a advogada Luana Ruiz. Olá, Luana, seja muito bem-vinda ao canal do Boi. Olá, boa tarde, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com o produtor rural. O que muita gente quer entender, o que significa essa notificação da FUNAI aos proprietários de imóveis dessa área de demarcação que tanto tem se arrastado aí em discussões? Bom, a demarcação de terras indígenas, ela se dá por meio de um processo. Esse processo é regulamentado pelo decreto 1775. Nos termos do decreto, os produtores rurais poderiam participar de todos os estudos da FUNAI desde o início do procedimento. Mas na prática, nós produtores rurais só tomamos conhecimento desses estudos depois que o antropólogo foi a campo, entrou nas nossas propriedades, desenhou o mapa do que seria a terra indígena, mandou para o presidente da FUNAI, o presidente da FUNAI aprovou esse relatório e aí o relatório é publicado no Diário Oficial da União. E só nesse momento, quando já está tudo pronto, é que o produtor rural fica sabendo que existiu os estudos. Agora nós temos a Lei 14.701, que é a lei do marco temporal. Com essa lei, nós estamos tendo a obrigação da FUNAI realmente notificar o produtor antes de o antropólogo ir a campo, ou seja, de fato desde o início. E é o que aconteceu agora com essas 16 propriedades no município de Dourados. A FUNAI notificou dizendo, olha, proprietários dos 16 imóveis, nós da FUNAI vamos dar continuidade a esse estudo. Por que continuidade? Porque o grupo técnico que nomeou o antropólogo é de 2016, mas eles ainda não fizeram estudos de campo. Então a FUNAI está notificando os produtores para dizer, olha, a FUNAI vai a campo, ou seja, a FUNAI vai iniciar os estudos para cumprir a previsão legal e efetivamente possibilitar que o produtor rural acompanhe desde o início. Porque nós estamos acostumados a ser pegos de surpresa quando o estudo já está pronto e publicado no Diário Oficial da União. Então, por conta dessa lei, nós estamos tendo aí um pouquinho mais de segurança jurídica. Certo. Até sobre isso mesmo, né? Quando os produtores são notificados, eles podem continuar explorando a terra, eles podem continuar ocupando. Como é que vai ser esse pós-notificação aí, de acordo com essa lei, seguindo, os processos jurídicos? Bom, vamos entender primeiro o que é a notificação. A notificação é simplesmente a FUNAI dizendo, produtor, eu estou fazendo um estudo de identificação, eu ainda não sei, eu FUNAI, ainda não sei o que é terra indígena e o que não é, eu não sei qual vai ser o tamanho dessa terra indígena, eu nem sei se o seu imóvel vai estar inserido no que vai ser identificado como terra indígena ou não. O que eu, FUNAI, sei é que eu vou começar um estudo e eu tenho um objeto inicial de estudo. E o seu imóvel está nesse objeto inicial. Por isso, os produtores estão sendo notificados. A FUNAI agora vai iniciar, através do seu antropólogo, vai iniciar esses estudos e os produtores rurais vão ter a oportunidade de acompanhar, saber das visitas que os antropólogos fazem com os indígenas, saber das entrevistas, porque nós estamos falando da técnica da oralidade. O antropólogo vai lá, ouve o que os índios contam e depois escreve no papel. E o produtor rural não tem acesso a esse diálogo. O produtor rural tem apenas acesso às interpretações do antropólogo que ele colocou no papel. Agora,
Tecnicamente, o produtor rural terá a oportunidade de estar acompanhando de fato os trabalhos de campo. O que foi que o antropólogo perguntou? O que foi que o indígena respondeu? Será que a interpretação do antropólogo foi correta? Foi parcial? Foi equivocada? Existe uma linha ideológica naquilo que o antropólogo colocou no papel, diferente do que poderia ser interpretado daquilo que o índio falou? Então, o que essa notificação dá ao produtor rural é a oportunidade de acompanhar de perto os trabalhos que ainda serão realizados. A princípio, e a minha expectativa, a FUNAI notificou esses proprietários para que eles se manifestem. E aí a pergunta que eu faço, se manifestar em relação a quê? Porque se o GT é de 2016, o GT que constitui o grupo técnico é de 2016, nós estamos em 2025. Se a FUNAI sabe que esses 16 imóveis estão no objeto de estudo, significa que a FUNAI já fez algum estudo preliminar para identificar esses 16 imóveis. Que estudos foram esses? Onde estão esses pareceres, as notas técnicas? O produtor rural foi notificado para se manifestar em relação a quê? Então, a primeira orientação a esses produtores rurais, provocar a FUNAI dizendo, olha FUNAI, de 2016 para cá, são quase 10 anos. Você precisa me apresentar tudo o que você produziu, inclusive você, FUNAI, precisa apresentar a esses produtores rurais qual é o fundamento que colocou essas 16 propriedades no objeto de estudo. Porque o produtor rural tem que ter algo a ser respondido. O produtor rural vai se manifestar em relação a alguma coisa. E a FUNAI precisa fornecer essas informações, mas não fará de bom grado, precisará ser provocada. Bastante interessante. A gente sabe, né, que essa questão ela é bastante polêmica, tem gerado bastante assunto há anos, né? Mas eu gostaria que você explicasse assim, qual que é a segurança jurídica que os produtores rurais têm hoje diante de todo esse processo, diante de tudo que já foi vivenciado, já foi comprovado, daquelas perdas que aconteceram. Enfim, existe hoje algo que mudou, que garante segurança para os produtores, principalmente aqui no nosso estado, né? Bom, quando nós temos uma demarcação de terras indígenas e um processo de identificação, não importa se eu tenho um título escorreito, uma cadeia dominial firme, uma comprovação de que não existe índios ali já há muitos anos, os laudos da FUNAI passam como um trator de esteira por cima de todos os nossos direitos, dizendo que aquela área um dia foi ocupada por indígenas. E aí nós entramos na dicotomia das duas teses, indigenato e marco temporal. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou o marco temporal, todas as propriedades privadas no Brasil inteiro poderão ser identificadas como terras indígenas. E nós temos uma absoluta relativização da propriedade privada. Se nós levarmos em consideração, e diga-se de passagem, é o que está efetivamente valendo hoje, a lei do marco temporal, ali nós temos segurança jurídica. Porque uma das exigências da lei do marco temporal para que a área possa ser identificada como terra indígena é de que haja posse indígena em 1988. E todas as nossas propriedades rurais aqui no Mato Grosso do Sul estavam na posse mansa, pacífica, legal e legítima do produtor rural. Então, considerando a lei do marco temporal, as nossas propriedades não serão identificadas como terras indígenas. Luana, agora eu gostaria que você desse aí uma opinião, né? Qual é a sua visão a respeito se há possibilidade de conciliação nesse tipo de conflito, né, fundiário, ou quais os caminhos? Parece que agora existe a possibilidade de indenização, né, sobre essas terras. Você pode explanar um pouquinho mais sobre isso? Bom, o ministro Gilmar Mendes tentou por quase 150 horas, colocando indigenistas e ruralistas, parlamentares de um lado e de outro, membros do governo federal sentados à mesa frente a frente. Foram quase 30 reuniões e nenhum consenso foi alcançado. Por quê? Porque os indigenistas não arredam o pé querendo terra quanto mais melhor. E o produtor rural não vai relativizar e não vai aceitar a relativização da propriedade privada. Então, quando nós temos indigenistas e ruralistas muito firmes no seu posicionamento, o consenso ele não é difícil, ele é impossível.
A única forma de nós buscarmos um meio termo nesse entendimento é dizer o seguinte: olha, se nós aplicarmos a lei do marco temporal e buscarmos o mínimo de segurança jurídica, aquelas áreas que, de acordo com os critérios da lei, forem identificadas como terras indígenas, mas o proprietário tem um documento escorreito, nesses casos haverá possibilidade de indenização da terra nua. A meu ver, como você me perguntou, a minha opinião, não existe outra a não ser amarrar o marco temporal, porque é uma sangria desatada a demarcação de terras indígenas com base no indigenato. O que adianta prever a indenização para um equilíbrio e demarcar o Brasil inteiro? Então nós precisamos de marco temporal e indenização da terra nua. Porque pelo julgamento do Supremo, eu tenho a indenização, mas eu tenho indigenato. Eu não tenho nem possibilidade indenizatória do que eles pretendem. 14% do território nacional já é terra indígena. São mais de 900 processos no forno da FUNAI para novas terras indígenas. Nós vamos o quê? Vender o Brasil para nós mesmos? Então, existe a necessidade de uma convergência, marco temporal e indenização. Para a gente encerrar, queria aproveitar a sua presença aqui. Qual que é a mensagem, qual que é o conselho que você daria aos produtores que por algum momento acabam enfrentando isso por agora, neste momento, a partir de agora, tem lá esse conflito, ou então está perdurando por vários anos? Qual que é a mensagem, o conselho que você deixa aos produtores que enfrentam, né, esse problema aí tão antigo? 2026 é ano eleitoral. E nós precisamos virar a página ideológica do governo federal. Então, eu digo aos produtores rurais que tenhamos tranquilidade, foco, que trabalhemos com muito afinco nas nossas bases políticas, porque nós precisamos virar a página ideológica do governo federal. Acontecendo isso, nós ainda teremos um passivo, porque os governos de esquerda estão deixando uma herança maldita, com centenas de processos abertos, com feridas abertas literalmente, e alguém vai ter que colocar a mão nesse vespeiro. Eu, falando em opinião, eu passei 30 anos da minha vida enfrentando conflito. E o meu conflito, o meu problema acabou no dia 24 de setembro de 2024, com um fatídico, inédito e único acordo no Supremo Tribunal Federal, em que foi viabilizada a indenização da propriedade. E você sabe que uma semana antes disso acontecer, me perguntaram: Luana, tem solução? E eu respondi: não tem, não existe solução. Passada uma semana, eu tive a audiência no Supremo Tribunal Federal e, pelo menos no universo do meu seio familiar e dos meus pares ali no município de Antônio João, no estado de Mato Grosso do Sul, nós conseguimos nos livrar desse problema de 3 décadas. E aí fica o recado para o produtor rural: desistir não é uma opção, nós vamos virar essa página. Mas para que isso aconteça, para que o dia que nós virarmos a página, os produtores rurais estejam aptos a se socorrer, é importante que desde hoje todas as medidas jurídicas possíveis sejam utilizadas. Nós precisamos acreditar, nós produtores rurais. Então, procurem os profissionais, entrem na justiça, não quedem-se inertes, porque o dia que o contexto jurídico, o dia que o contexto político for alterado, nós precisamos estar juridicamente preparados para aproveitar o cavalo arriado, que com certeza vai passar pela segurança jurídica da propriedade privada. Perfeito, Luana. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Contamos com você mais vezes aqui no canal do Boi. Eu agradeço, eu sigo à disposição e um abraço aí para todos os produtores que nos acompanham. Bom, lembrando que você pode acompanhar essa e outras notícias no nosso canal do YouTube, o canal do Boi SBA, e no site sba1.com. Tchau, muito obrigada e até a próxima. Luana, não sai da chamada, por favor. Tá. Luana, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Estou sempre aqui à disposição. Tá, eu faço com ela novamente? Só um minutinho. Ah, tá. Luana. Ela Tô aqui. Sim, tá aqui. Tá,
eu só vou fazer o encerramento de novo, tá? Vou falar, vou te agradecer, só deu um probleminha. Tá bom. Peguei a câmera, coisa rápida. Pode voltar, diretor? Direita aqui. Tá certo. Luana, muito obrigada pela sua participação. Contamos com você mais vezes aqui no canal do Boi. Sou eu quem agradece, sigo sempre à disposição e fica aí o meu abraço para todos os produtores rurais que nos acompanham. Bom, lembrando que essa e outras informações você pode consultar no nosso site, que é o sba1.com, e também no canal do YouTube, o canal do Boi. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Luana, novamente. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau.